Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Essa primeira mesa da tarde, eu e o Flávio vamos estar aqui na moderação. Eu vou pedir que os palestrantes se mantenham no tempo, porque nós já estamos atrasados e tem mais duas mesas e não é bom prejudicar as mesas que vêm para não terminar muito tarde, né? O tema central dessa mesa de hoje vai ser muito interessante, porque a gente sabe que os estudos randomizados é o padrão ouro, né? Da gente conseguir as informações, mas na realidade os estudos do mundo real, eles são muito importantes para a gente entender o impacto das intervenções, particularmente nesse grupo de pacientes que foi definido como populações especiais. Então, eles podem promover informações relevantes para que tome condutas, que se mude orientações, protocolos e tal. O título dessa mesa é Populações Especiais nas UTIs, o que podemos aprender com dados do mundo real. Eu vou chamar aqui a primeira palestrante, a doutora Beatriz Mello. Ela vai falar sobre perfil e mortalidade de pacientes graves. O exemplo da ventilação mecânica e do suporte renal. Beatriz, se puder falar em 10 minutos, a gente agradece. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Agradecer primeiramente o convite da IPMED, AMIP. Essa parceria é incrível e tem muito a acrescentar para a gente, novos profissionais aí da terapia intensiva que estão surgindo. Eu vou falar um pouquinho do perfil e mortalidade dos pacientes que são submetidos a esses dois suportes na terapia intensiva. Então, primeiramente, por que a gente vai avaliar o uso desses suportes na UTI? Para a gente conseguir planejar, a gente tem a capacidade de planejamento, de capacidade e recursos com leitos, ventiladores, o tipo de terapia renal que a gente vai alocar nos nossos pacientes e, além disso, organizar a equipe multiprofissional, que, como a doutora Patrícia falou, é extremamente defasada no nosso meio. A gente consegue ter uma previsão de sazonalidade e prontidão, então a gente define os picos respiratórios, ondas epidêmicas, como aconteceu com a pandemia, garantir qualidade e segurança, dessa forma reduzir duração de ventilação mecânica, com implementação de bundles e, consequentemente, prevenir outras complicações, e garantir desfechos e eficiência na nossa UTI. Então, a gente avalia a permanência em UTI, hospitalar e a mortalidade ajustada para a gravidade. Além disso, a gente garante a avaliação do uso de recursos com custo assistencial, alocação inteligente desses recursos, fazer, claro, o benchmark com outras UTIs brasileiras, fazer a comparação com os nossos pares, garantir gestão de processos, a gente conseguir detectar variação de prática, priorizar nossas intervenções e garantir uma governança de qualidade. Então, primeiro, para a gente entender o cenário brasileiro, vamos olhar um pouquinho para o cenário mundial. As tendências globais no quesito ventilação mecânica mostrou que nesses últimos anos a mortalidade na UTI caiu, com mudanças de práticas aplicadas. Então, a gente fazendo uma otimização de uma ventilação mais protetora, consequentemente, a gente teve melhores desfechos, além disso, na duração da ventilação mecânica, e no quesito terapia renal substitutiva, a gente teve uma prevalência de 5,7% nos pacientes internados de lesão renal aguda e 4,2% receberam terapia renal substitutiva, com mortalidade hospitalar global de 60%. Então, é algo que a gente tem, sim, que olhar. Indo para a mortalidade hospitalar, dividindo a ventilação mecânica em países de alta renda, a gente tem que, esse estudo da Alemanha mostrou que a gente tem uma mortalidade intra-hospitalar global de 43%, e em pacientes que receberam somente ventilação mecânica exclusiva, 53% de mortalidade, e a gente também consegue ver o impacto da pandemia na mortalidade desses pacientes. Quando a gente vai olhar os países de baixa e média renda, nessa meta-análise da Etiópia, a gente mostra que uma mortalidade combinada em pacientes ventilados de 54%, com um grande impacto da pandemia, e a gente vai ver isso também com os nossos dados. A gente vê que
O uso de suporte teve um pico na pandemia, tanto ventilação mecânica quanto terapia renal substitutiva. Isso mostra o claro impacto da pandemia nesses suportes. Reforçando o que o Dr. Márcio falou, com o maior uso de recursos em hospitais públicos também. Quando a gente vai para a duração da ventilação mecânica, essa duração tende a ser maior em hospitais privados ao longo desses 15 anos, e um número crescente de pacientes que usam esse suporte no nosso banco de dados, como a gente vê nesse gráfico à direita dos pacientes com ventilação mecânica. Indo para a mortalidade hospitalar, a gente vê uma tendência à redução, principalmente nos pacientes que são submetidos à terapia renal substitutiva, e a gente também vê uma diferença bem importante entre público e privado na mortalidade, que foi o que a doutora Suzana falou um pouco mais cedo. Apesar da mortalidade ser maior desses pacientes ventilados em hospitais públicos, a gente tem um menor tempo de ventilação mecânica nesse perfil de UTI. Quando a gente vai avaliar, destrinchar as regiões que fazem uso desse tipo de suporte, a gente tem algumas diferenças bem importantes. A gente vê uma queda significativa na região norte da necessidade do uso de ventilação mecânica nas UTIs, com maior uso desse recurso nas UTIs públicas. Quando a gente vai para a duração da ventilação mecânica, a gente também tem um tempo maior de ventilação
percebe, em números absolutos, o impacto maior da pandemia em pacientes que são submetidos à terapia renal substitutiva. Então, tem uma queda tanto em pacientes ventilados quanto em pacientes com diálise depois desse período. Olhando para o sul, a gente tem uma queda progressiva do uso de ventilação mecânica, principalmente nos hospitais particulares, e a gente também tem um tempo maior de ventilação mecânica nesses hospitais privados. Quanto ao uso da terapia renal substitutiva, a gente teve maior uso desse recurso em hospitais públicos também. Indo para a mortalidade hospitalar, a gente tem uma tendência de queda na mortalidade em pacientes que fazem uso de diálise nos dois perfis hospitalares. Então, eu trouxe esse perfil de pacientes, a gente avaliar o uso do recurso, mais para a gente tentar entender o quanto que esse projeto impactou as nossas UTIs. Então, quanto mais pacientes a gente tiver na nossa base de dados, a gente consegue impor melhorias. Então, a ventilação e diálise, elas são lentes para gravidade, variação de prática e o consumo de recursos. Diferença por tipo de hospital, entre regiões, sugere um alvo para melhoria local. A gente entendeu, tem um compreendimento da situação da nossa região. A gente tem que ler esses resultados junto à SMR, junto à TURP, para a gente avaliar de maneira global esse impacto. E assim a gente gerar planos, como medir mensalmente o uso desses dispositivos, auditar a ventilação, padronizar a diálise, comparar com os nossos pares e assim impor ciclos PDCA de melhoria contínua. Muito obrigada. Obrigado. Vamos rapidamente para a próxima conferência, chamando minha colega de hospital, Melissa Pitkowski. Boa tarde, eu sou Melissa, sou médica intensivista, sou aluna de doutorado lá do Fundão. Vou falar um pouquinho sobre pneumonia, não vou me estender muito. Por que pneumonia? Pneumonia é uma das principais causas de morte no mundo, independente da renda, tanto em países de alta renda, como a gente pode ver aqui, nessa fonte da Global Burden of Diseases, de 2021, a última atualização. A gente consegue ver que nos dois sexos, de 50 a 69 anos, é a terceira causa de morte nos países com alto desenvolvimento sociodemográfico. E em países de baixo sociodesenvolvimento demográfico, com baixo índice, é a primeira causa de morte nesses países. E aí a gente começa a se perguntar onde é que está o papel das UTIs nessa doença tão frequente que causa tantas mortes no mundo. Buscando outros registros nacionais, a gente tem essa publicação bem recente do Registro Nacional da Austrália e Nova Zelândia, com 3 décadas de dados, aqui com as principais causas de maior mortalidade no país, em que ele separa, é interessante ver a pneumonia das outras causas de sepse, ele coloca separado. E ele faz a evolução temporal da mortalidade em cada década, né, saindo de 29% para 15% na última década. E aí, no Brasil, a gente se pergunta, né? Aqui, em ambos os sexos, de 50 a 69 anos, é a terceira causa mais frequente de morte, da mesma fonte, né? O Global Burden of Disease de 2021, que é o mais atual. E acima de 70 anos, a gente passa para a segunda causa de infecção de morte. Desculpa, a segunda causa de morte. O dado isolado do Brasil da OMS para todas as idades e para todas as causas. A gente lembra que aqui entra a pediatria também, a pneumonia vai para terceiro lugar, mas aqui entra também todas as causas cardiovasculares, então assim se mantém de forma bastante consistente como uma causa frequente de morte.
E o que a gente tem especificamente de informação de UTI, né? A gente tem a maior coorte brasileira de pneumonia comunitária, com dados descritivos de UTI, é um estudo publicado em 2019. São 802 pacientes internados em rede pública do Rio de Janeiro com pneumonia comunitária grave, mostrando uma mortalidade bem elevada, 66% de mortalidade geral e 78% quando os pacientes são submetidos à ventilação mecânica. Isso dá uma pista para a gente do tamanho do problema que a pneumonia representa na nossa vida do intensivista, né? E a gente precisa tentar entender isso melhor. Como? Inicialmente com uma revisão sistemática, para tentar preencher essa lacuna de conhecimento. Então, é uma revisão bem sensível, sem restrição de língua, em mais de 7 bases de busca diferentes, contemplando todo o mundo, buscando pacientes com pneumonia comunitária grave internados em UTIs, né? Apesar da busca bem sensível, o que impressiona a gente, não nos surpreende, mas impressiona, é a baixa quantidade de estudos que a gente incluiu, apenas 52 estudos incluídos. A gente vê no mapa a baixa representatividade dos países, apesar de toda a sensibilidade na nota, na busca. Maior concentração de pacientes na China. E aí a gente vê na distribuição dos estudos. O mais importante resultado dessa revisão é que a gente tem nenhum estudo incluído de países de baixa renda, são 0 estudos. Pouco mais de 10% países de baixa e média renda, baixa média, né? E a grande maioria de países de alta média renda, como o Brasil, por exemplo. Toda a descrição é bastante heterogênea, bem difícil a gente caracterizar os pacientes com esses estudos, porque as formas de descrever os pacientes são bem heterogêneas, mas constata-se mais uma vez uma elevada mortalidade, a meta-analisada de 37%, mortalidade na UTI, dos pacientes em ventilação de 61%. E aí os dados de vida real do Brasil, né? A gente tem uma coorte com 10.300 pacientes de uma grande rede privada de hospitais que está presente em todo o país, que a gente excluiu os dados da pandemia, né, por motivos óbvios, e com isso a gente decidiu comparar esses 2 períodos para ver o que a gente encontrava. Ficou 2018 e 2019, 3.800 pacientes mais ou menos, e 2022 e 2023 com 6.500 pacientes mais ou menos. E a gente percebe que, provavelmente, pela expansão dos leitos do UTI, no segundo período, a gente tem pacientes evolutivamente mais jovens, menos frágeis, que utilizam menos recursos, como a gente pode ver aqui na curva, menos ventilação mecânica, hemodiálise um pouco menos também, é significativo, e, entretanto, com uma utilização muito maior de VNI, né? Em relação aos desfechos, como a gente tem pacientes menos graves, a gente tem desfechos melhores também. Então, aqui em cima, em 2018, 2019, 2022 e 2023, a gente tem o menor tempo de internação na UTI, o menor tempo de internação hospitalar, e tanto a mortalidade na UTI quanto a mortalidade hospitalar também menores. Mas o mais interessante é que quando a gente vai ver os pacientes submetidos à ventilação mecânica, esses pacientes têm exatamente as mesmas características e os mesmos desfechos. Então, quem tinha que ir para a UTI mesmo, quem tinha que ser tratado daquela forma, a gente conseguiu sustentar todos os desfechos. Tá? E aí, trazendo os dados do nosso registro das UTIs brasileiras de 2014 a 2023, a gente vê no primeiro gráfico a evolução do número de UTIs e número de hospitais participantes a cada ano e o número de admissões de pneumonia na comunidade, terminando aqui no final de 2023 com mais de 430 mil pacientes.
e para os nossos cuidados, nos para bastante consequentes. O que é interessante contar é a condição cultural e psicológica dos períodos de relação no período dos gringos, dos períodos de relação a gente quer esperando o período de marcado e a gente tem excelente psicólogos. Em relação à taxa de mortalidade da população, esperando a diferença do período da pandemia, público de férias, a gente não tem uma grande diferença no mundo inteiro em relação ao feminino e ao em relação à mortalidade na UTI, a gente tem mais sim a evolução da mortalidade de qualquer ventilação, e a gente chega em alguns casos. A evolução dos pacientes mais de 55 anos, que nós temos clientes por ambiente, e a mortalidade geral não teve nada de quando a gente olha no sistema de qualidade tem bastante coisas, a política, no início do nosso registro, não consegue estamos agora, absolutamente únicos. E além do conjunto de características da lei de 35 anos, foi a mortalidade para os homens. Mensagem que faz o meu com qualidade de 10 de constituição. Então, eu tenho um erro com ideia eu entendo o defeito desses erros, do que se esperar uma qualidade, principalmente no paciente que estudantes de pesquisadores, pegar um direito fundamental que o perfil dos pacientes, muito de respeito, porque você não espera no mercado de não só no interesse que eu falei, eles preparam e sabem que eles estão estudando. Nossa pessoa parece se qualquer integrar, que tem que ali, pode falar muito bem, essa pessoa vocês falam assim, desenvolvemos médica federal, especialista, livros muito tirados das listas de terapias, essa é postura um pouco artificial. E no fim, eu queria saber que merece lidar absolutamente, principalmente porque ele está muito bem. Então, ele, você fez muito bom, um dos feitos, ele, igual, imenso, ou tecnicamente, esta lição é também adulto, não também deve isso, então,
Mas não pensa aí, o que eu fiquei considerado, esses 2 anos de o mesmo então, a gente esses Mas aí, às vezes, aparece aqui esses. Segue daí. Bom dia, esse é bom. Bom dia. Segue tudo. Na próxima. Perceber que a gente tem grande também. Eu acho que quando eu acho que então, sobre a gente conta. Agora, suporte eles compram então, efetivamente, como você mas tem grande que fala, não sei que é o plano das nossas pessoas, o processo é limpar, em respeito federal. E a gente está falando praticamente do texto do cuidado e sem dúvida alguma então, e o objetivo desse projeto foi o Arnaldo Marques, então, e características tecnológicas, porque, como a Vanessa falou, a gente tem muito poucos dados no nosso país sobre a terapia intensiva pediátrica. Então, a gente precisa descrever características dos hospitais, descrever características dos pacientes, avaliar os indicadores de qualidade assistencial e fazer uma análise exploratória da associação entre esses fatores organizacionais e os desfechos clínicos. Nossa proposta, obviamente, é identificar pontos de melhoria que possam ser aplicadas por outras unidades e também consolidar uma rede de pesquisa em terapia intensiva pediátrica. Vanessa citou aí a rede que Arnaldo montou e começou com um grupo grande de intensivistas pediátricos, a BR-NetPIC, e ela está nos apoiando na disseminação desse projeto. Então, a metodologia do orquestra pediátrico é a mesma do orquestra de adulto, um estudo de coorte multicêntrico, a gente vai avaliar todas as crianças internadas e a população pediátrica de uma UTI é de 28 dias de vida a 18 anos. Também mantemos o mesmo modelo pragmático de inclusão dos centros e, para avaliar os dados das UTIs e dos hospitais, a gente vai rodar um survey, um inquérito com os coordenadores das UTIs. Os dados dos pacientes vão ser extraídos do sistema e a gente também, como o Márcio falou bastante na nossa discussão anterior, a gente tem um modelo inclusivo na autoria do estudo. Então, atualmente, nesse tempo que a gente quer coletar os dados, que são durante 3 anos,
A gente tem 154 unidades pediátricas no sistema, totalizando 1.432 leitos, e elas representam mais ou menos 40% e 60% da rede pública e suplementar. Para nos ajudar a identificar os coordenadores dessas unidades, a gente montou um core regional de pessoas no projeto, então a gente tem pessoas responsáveis por todas as regiões do país para ajudar a identificar quem são os líderes nas unidades de cada uma das regiões. Então, a coleta de dados ativa, né, prospectiva, que é o nosso inquérito, a gente tem, na ficha de coleta que a gente montou, a gente tem dados muito similares à do Orquestra, então, dados de caracterização do hospital, da unidade, dos recursos humanos, que é fundamental a gente entender, então, tem perguntas sobre quantitativo e formação dos profissionais que atendem, tem muitas perguntas sobre a equipe multiprofissional, sobre os aspectos organizacionais e os processos de cuidado dos pacientes e sobre protocolos clínicos e assistenciais da UTI. Eu grifei esse último item, que são as rotinas, os cuidados diários e a participação dos familiares, porque eles são particulares da pediatria. Então, essa é a parte inédita do Orquestra Pediátrico, porque, diferente das unidades de adulto, nas unidades pediátricas, a gente lida com familiares 24 horas do dia, o tempo inteiro. Então, desde os anos 80, no nosso país, graças a Deus, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê a obrigatoriedade da gente, obrigatoriamente, aceitar um acompanhante para as crianças. Então, dentro das UTIs pediátricas, é um ponto muito importante do cuidado centrado no paciente e no familiar, as rotinas, o cuidado e a participação dos familiares no cuidado. Então, a gente tem um bloco inteiro do nosso questionário, essa é a nossa ficha eletrônica do REDCap, e esse bloco inteiro ele é novo, porque ele só diz respeito à pediatria. Para além disso, a gente vai exportar os dados do EpiMed, que são muito parecidos também com os dados do adulto, mas, obviamente, customizados para as crianças. Então, variáveis demográficas, variáveis clínicas, os scores prognósticos e de disfunção orgânica pediátricos, e os indicadores de qualidade, desde das infecções relacionadas à assistência de saúde até os desfechos. Esse projeto já foi aceito no Comitê de Ética e nós já temos 41 hospitais participantes aprovados no CEP. A gente conseguiu 4 fomentos importantes, então queria aproveitar para agradecer a FAPERJ. Então, esse projeto já ganhou 4 fomentos distintos da FAPERJ, eu não vou destrinchá-los aqui, mas para rodar. E vou aproveitar aqui esse espaço para os intensivistas pediátricos ou pessoas que estiverem assistindo, que ainda não tiverem sido contactados, nós montamos esse site do projeto, então, entrando nesse link, você direciona ao site a explicação toda do projeto, os objetivos, e tem um formulário de participação, que pode ser acessado diretamente pelo site ou por esse QR Code. Para além disso, pode entrar em contato comigo ou com a Camila Cristani, que é a nossa assistente de pesquisa. A gente tem alguns e-mails e sites de contato, e a gente queria muito, muito contar com a participação do maior número de pessoas. A gente já tem 41 hospitais que estão na fase de extração de dados, mas a gente também tem uma fase de inclusão de centros e podemos continuar incluindo o maior número de centros. Então, era isso que eu queria falar. Espero que no próximo simpósio a gente possa já apresentar dados, né, Márcio? Obrigada. Tenho o prazer de chamar agora a nossa amiga Suzana Lopes. Será que podia ligar o ar-condicionado? Está bem quente aqui, né? Ah. Bom, pessoal, boa tarde de novo. Obrigada novamente. Eu vou falar um pouquinho sobre a AMIBnet, que é a rede de pesquisa da AMIB.
né? E cujo objetivo é o desenvolvimento científico, particularmente aí, para os associados da MIB. É uma rede que foi formada em 2009, vou ser rápida, e o objetivo, a missão da MIBNET é apoiar a divulgação e o delineamento de pesquisas clínicas colaborativas, né, ou de iniciativa de investigadores, incentivar a cultura do questionamento na prática da medicina intensiva, promover o entendimento da metodologia de pesquisa, análise crítica e fortalecer as pesquisas conduzidas pelos departamentos e pelos comitês científicos da MIB. Né? Então, a gente avalia as propostas, principalmente que vêm dos nossos comitês, dos nossos departamentos e dos nossos associados. Então, o apoio da MIBNET, nós temos um board que modifica parcialmente a cada 2 anos, e o objetivo, a missão desse board é revisar esses projetos, né, e aprová-los ou não, organizar, então, as demandas de cada tipo de pesquisa, enviar os convites aos revisores e depois aos possíveis participantes, né? Divulgando, então, apoiando na divulgação para o público-alvo participante. Então, para ter uma ideia, eu peguei um exemplo aqui de uma proposta de uma farmacêutica que foi no ano passado, e nós enviamos 4.600 convites. Tá? Então, geralmente, a gente tem uma taxa aí que varia de 10% a 20% de respostas de aceitação. Então, nós temos os dados de cada envio, nós auxiliamos na parte de divulgação do material, de melhoria desse material, né? Então, a gente coloca isso também nas redes sociais, nos e-mails, e tenta divulgar o máximo possível a proposta de cada participante. Quanto ao pesquisador, ele deve ser sócio adimplente da MIB, né, os candidatos, enviar relatórios semestrais a partir do início do cronograma do estudo, que foi da forma como foi aprovado, e no final do estudo, da publicação, reconhecer o apoio. A característica é a multidisciplinaridade, né? Nós temos os estudos com vários departamentos. As propostas são enviadas, então, para o site da MIB. Aqui a gente tem um exemplo, não sei exatamente, mas, se não me engano, dos últimos 2 anos, aí, tipo de estudo que foi feito, a grande maioria são surveys, que são bastante importantes para depois que sejam feitos estudos prospectivos ou estudos randomizados, né? Mas a gente também divulga aí estudos de coorte retrospectivos ou prospectivos, sempre também com os nossos, com o board, sugerindo melhorias naquele projeto. Aqui são alguns outros que entraram, eu não coloquei muitos, mas a gente vê que isso tem aumentado bastante e a gente tem apoiado várias iniciativas. Outro objetivo da MIBNET é também apoiar, né? E, nesse caso, o apoio é financeiro, o apoio é logístico, desenvolver diretrizes brasileiras, que sempre foi um trabalho bastante difícil, uma vez que envolve custos muito grandes, e o objetivo é ver quais são as propostas dos comitês, dos departamentos, quais são aprovadas, e que modelo que a gente gostaria que fosse feito, que a gente sugere, se é uma proposta para diretriz, um modelo grade, né, ou consenso com Delphi e outras técnicas, recomendação de experts, surveys, esse tipo de orientação o board também faz. Nós publicamos recentemente, e isso foi um trabalho bem legal do Israel Maia, ele fez esse manual para a elaboração aí de diretrizes clínicas multiprofissionais, ou seja, hoje a MIB tem
o seu manual para elaboração, e isso tem que ser seguido à risca todas as etapas. Nós estamos numa etapa aí quase final de fazer o primeiro consenso de choque circulatório da AMIB, que deve sair em pouco tempo. Esse outro que saiu recentemente foi recomendações sobre o uso de ecocardiografia. Quando não é possível fazer o grade, nós fazemos modelo de recomendações, assim como teve também o de ventilação mecânica, que foi extremamente importante, que foi muito, muito apreciado pelos intensivistas, né, que tem sido muito utilizado. E falando do registro, né, eu acho que foi um papel da MIB também, do Registro UTIs Brasileiras, a gente está sempre utilizando esses dados para os problemas aí do dia a dia, como foi, por exemplo, na Covid-19, que foi de uma importância incalculável a gente ter esses dados da mão diariamente para estar falando com a população leiga, para estar falando com a televisão, com a mídia, com as pessoas. Isso foi uma coisa assim, realmente, a gente ter esses dados e poder discutir, mostrar, a gente mostrava os caminhos, né? O que está acontecendo? Está pegando mais gente mais jovem agora. Isso tudo levava realmente a credibilidade da MIB, porque era isso exatamente o que a gente falava, era o que estava acontecendo, ou o que ia acontecer, levou a credibilidade da MIB a um patamar bem, bem importante. E, por fim, educação, né? A gente tem agora o curso, junto com a Bricknet, é uma coisa que a gente estava tentando faz algum tempo, fazer um curso de fundamentos em pesquisa clínica, agora básico, depois avançado, e a gente tem que divulgar, porque a gente tem visto o crescimento enorme graças às redes, ao registro, né, a Bricknet, ao registro, mas a gente precisa divulgar e educar, né? Isso, e é nosso papel também fazer isso com a MIBNet, apoiar esse tipo de curso que está começando agora. Aliás, eu convido vocês, tá? Esse curso vai ser 12 e 13 de setembro, na sede da MIB, e vai ser o Paulo, Juliana, vou estar lá, e Cássia, fazendo esse primeiro curso. Quem já fez sabe o quanto o curso é excelente. Bom, e as metas é continuar estimulando estudos clínicos e melhorar isso, retrospectivo, prospectivos. A gente já pensou num registro, lá atrás, não sei se o Márcio lembra, a gente falou de fazer maratona de dados, um datatom, usando os registros. Isso foi um pouquinho antes da pandemia, a gente ia até se juntar a MIB e EPIMED, e vamos fazer isso agora, né? Acho que veio a pandemia e jogou tudo por terra, a gente está bem atrasado nisso, mas é hora da gente colocar esses dados à disposição aí de quem está da MIBNet, da MIB, e isso vai ser no nosso Congresso Brasileiro. Então, organizar e orientar esses ensaios clínicos incorporados aos registros, também eu acho que é um próximo passo aí dentro das nossas metas dentro da MIBNet. Obrigada. Obrigado, Suzana. Parabéns a todos que mantiveram o tempo, a gente compensou um pouco o tempo atrasado. Alguém tem alguma pergunta da plateia? Alguém quer fazer alguma pergunta? Nenhuma? Eu vou fazer uma pergunta genérica para todos que falaram e quem quiser responde. Chama bem atenção essa diferença dos resultados entre as instituições públicas e privadas. Desde de manhã foi apresentado e agora foi reforçado. Existe algumas... Primeiro, uma explicação. Mas mais importante, tem alguma ação em curso para que isso possa mudar? Porque isso é um dado que é bastante preocupante, né? Para quem quiser. Fernanda, o microfone ali, por favor.
Senão acho que é melhor. Está sendo gravada, né? Tem que ser no microfone. Oi? Então, com relação à pediatria, nas UTIs pediátricas, é muito difícil fazer essa comparação, porque os pacientes que estão na UTI pediátrica do SUS são absolutamente diferentes da UTI privada. A gente tem claramente a alocação de recurso escasso, no SUS a gente tem uma taxa de giro altíssima, como a Suzana mostrou mais cedo, a gente acaba dando alta para os pacientes tarde da noite, na urgência. Então, dá alta para crianças que ainda estão em ventilação não invasiva, que estão com dieta enteral, e na saúde suplementar a gente tem um pool de pacientes com muito baixa gravidade. Então, quando a gente olha pelos DCIs do score de gravidade, a gente consegue perceber que o cuidado nas unidades do SUS não está tão ruim assim, pediátricas. Mas a gente também tem um viés que a gente costuma falar muito, que as unidades que efetivamente se propõem a se monitorizar pelo EPIMED já são unidades que a gente chama de SUS Plus, né? Então, são unidades que já têm uma dedicação, um interesse muito diferenciado, e uma proposta, e um compromisso com a qualidade. Então, acho que a gente acaba não conhecendo de fato quais os desfechos e a performance das unidades como um todo. Obrigado, Fernando. Jorge, quer falar? Erlon também? Bom, eu vou iniciar aqui, o Jorge complementa. Bah, eu diria que esse é o dado que mais me incomoda quando a gente analisa o nosso perfil epidemiológico, essa diferença de mortalidade. A gente já esteve discutindo sobre isso, certamente isso é multifatorial, né? A gente tem aí inúmeras causas que vão justificar isso. Começa com a falta de equidade, o acesso no serviço público é muito mais difícil do que no privado, a maior gravidade dos pacientes na admissão, e a gente pode comprovar isso pela quantidade de suporte que esses pacientes necessitam na admissão, mas também todas as dificuldades dos hospitais públicos em termos de qualidade de processos, em limitações estruturais, que a gente pode comprovar quando a gente olha para a mortalidade ajustada à gravidade. A boa notícia é que quando a gente olha, principalmente os locais com maiores dificuldades, como o Norte e Nordeste, os resultados com maior impacto em melhora são exatamente das UTIs públicas. Por aquilo que a gente já conhece, quando você tem uma situação de organização muito precária, uma primeira ação tem um impacto muito grande, e agora a gente chega numa fase onde o desafio é maior, né? Onde você precisa refinar esse processo. E a gente fala, eu na minha apresentação logo cedo disse que nós estamos vivendo um momento muito especial da medicina intensiva, mas ele é um momento angular, porque ou a gente passa a ter políticas públicas que incentivem a especialidade, que melhorem as condições de trabalho, para que as pessoas se fixem na especialidade, ou a gente vai perder esse bom momento que talvez a pandemia tenha contribuído. No inquérito que foi realizado, é muito clara a distinção em termos de organização e recursos nos hospitais em que os especialistas trabalham versus os hospitais onde quem não tem especialidade trabalha. Isso evidencia muito claro esse abismo de diferença que a gente tem ainda no nosso país e que, para isso mudar, requer uma ação de política pública. Obrigado, Erlon. Jorge. Depois do Jorge, a gente encerra. Se não tiver mais ninguém, nós estamos na hora. Rapidamente, eu não estou convencido de que os desfechos dos pacientes tratados, se estratificados pelo mesmo perfil de pacientes e gravidade, nos hospitais públicos brasileiros, seja diferente ou seja muito diferente dos tratados nos hospitais privados. Eu não conheço os dados que me convençam disso. O que eu consigo ver claramente quando eu vejo as apresentações
é que os resultados globais das UTIs são diferentes, mas elas tratam pacientes diferentes. Então, quando a gente olha os dados, por exemplo, de grupos específicos de pacientes, com os pacientes ventilados de forma invasiva, os pacientes que fazem terapia renal substitutiva, que são grupos bem graves e um pouco mais delimitado, você acaba conseguindo estratificar melhor, as diferenças são relativamente pequenas. Quando a gente pega estudos como o SPREAD, por exemplo, que foi um estudo que, do ponto de vista epidemiológico, fez uma estratificação nacional de representatividade, tanto regional quanto público e privado, a diferença de mortalidade na sepse é nenhuma entre público e privado. Então, eu acho que a gente ainda tem um estereótipo na nossa cabeça de que o hospital privado é o Einstein e que o hospital público é o paciente do Bismarck 7 no corredor. E nenhum dos dois representa nem o privado nem o público. Então, dito isso, eu acho que não é que os dados não tenham valor, é que a gente precisa interpretá-los da maneira correta. A gente precisa ver a história que eles contam para a gente. Quando eu olho uma taxa de mortalidade padronizada de 1,4 ou 1,6 no público e 0,8 no privado, de média, eu também estou contando a história da diluição dessa taxa de mortalidade padronizada por pacientes que têm baixíssima gravidade, por aquelas UTIs que têm 0,3 de taxa de mortalidade padronizada, que, a rigor, não tratam pacientes de terapia intensiva. Então, eu acho que a gente tem que olhar isso. Agora, evidentemente, acesso, equidade, etc., fazem diferença. Sobretudo, o retardo da chegada dos pacientes para o tratamento inicial com menor potencial de reversibilidade das disfunções orgânicas. Mas há quem diga que isso pode ser cancelado ou compensado na estatística pelos pacientes muito idosos que também não têm um bom prognóstico se internarem nas UTIs privadas. Acabamos essa sessão, a gente conseguiu compensar o atraso. Eu chamo Ricardo Lima e Marcelo Maia.